a carbonila, chamada reação de Grignard. Ela, acho que todo mundo deve conhecer, é uma das reações mais famosas dentro da química orgânica. E a gente vai entender um pouquinho como é que funciona essa reação na prática. Então, deixa eu explicar aqui. Certo. Então, a reação tem esse nome porque foi desenvolvida por Victor Grignard. Tem 2 trabalhos publicados de 1900... Opa, aqui não é 1990 não, é de 1900. Está errado. 1900, certo? Então tem o artigo, que eu não vou lembrar o título agora, e tem a tese de doutorado do Victor Grignard, onde ele descreve tanto a metodologia como o mecanismo dessa reação de adição à carbonila, que acabou sendo batizada com o nome desse pesquisador, certo? Então, tanto a reação como o intermediário de reação levam o nome do Grignard, certo? A reação é dita reação de Grignard, e o intermediário que é formado entre o magnésio e um aleto de alquila é chamado de reagente de Grignard ou de adulto de Grignard. Esse reagente ele é formado pela adição oxidativa do aleto de alquila a um átomo de magnésio, certo? Ela é chamada de adição oxidativa porque o magnésio passa de magnésio 0 para magnésio mais 2, né? O magnésio metálico, ele é oxidado a magnésio mais 2. Aqui eu não estou... estou fazendo essa representação como tem no Klein, mostrando como se fossem ligações simples, né? Ligações covalentes, mas essas ligações dentro do reagente de Grignard, elas têm caráter iônico, certo? Então, o magnésio fica com o número de oxidação 2+, cada um dos grupos ligados a ele fica com carga -1, certo? Carga formal -1. Essa formação do adulto de Grignard e a relação entre o grupo alquil ligado a ele e o próprio magnésio é que permite que haja esse ataque à carbonila, porque esse grupo alquil fica com caráter de carbânio, fica com caráter negativo, e aí ele pode atuar como nucleófilo, onde ele adiciona na carbonila, certo? A reação de Grignard é uma reação, além de ser muito famosa, ela é muito útil na formação de novas ligações carbono-carbono, e vai envolver o ataque nucleofílico do adulto formado à carbonila, certo? Pode ser carbonila de aldeído, de cetona, não tem problema. O produto da reação de Grignard vai ser um álcool. Depois que a gente faz o workup, né? A adição gera um alcoóxido, e quando eu faço o workup, normalmente em meio ácido, eu tenho a formação do álcool. Então, de forma bem simples, eu uso um aleto de alquila, faço com que esse aleto de alquila reaja com o magnésio para formar o meu adulto de Grignard. Essa reação, ela aqui deveria ser I2, eu estou errando bastante hoje. Essa reação, ela é acelerada, catalisada por iodo. Normalmente a gente faz em éter, em THF. Depois que o adulto de Grignard é formado, eu adiciono o composto carbonílico, pode ser um aldeído ou uma acetona, vai formar o alcóxido, depois eu acidifico o meio e ele forma o álcool, certo? Então, numa reação de Grignard, eu vou formar um álcool secundário, se a reação for feita com aldeído, ou um álcool terciário, se for feita com acetona. Então, a vidraria e os equipamentos usados estão aqui, né? É o que a gente já vem usando comumente. A reação vai ser feita num balão de fundo redondo, suportada por garras e mufflers, num suporte universal. A gente usa uma placa para aquecimento e agitação magnética, um condensador acoplado. Essa reação é bastante isotérmica também, então a gente coloca um condensador. Essa reação ela precisa ser de forma semelhante ao que a gente viu para o acoplamento carbono-carbono induzido por N-butil-lítio. Essa reação ela precisa ser bem seca. Então, tanto o THF como os balões, as seringas, todos eles vão ser secos previamente, antes da reação, certo?
Aí a gente vai usar um haleto de alquila, nesse caso a gente vai usar o 1-bromo dodecano, um brometo de cadeia longa, vai usar o magnésio, iodo, vai ser sublimado, vai usar um banho de ultrassom, eu vou mostrar para vocês por quê. Vai usar o acetaldeído como composto carbonílico a ser atacado, e no final vai fazer o workup em meio ácido com HCl a 5%. Certo? Depois a gente neutraliza esse meio com solução de carbonato ou de bicarbonato de sódio, lava com água destilada e vai usar os LMS para coletar o produto. Bom, o procedimento, a gente coloca todo o material que pode ir para a estufa, vai ser colocado na estufa no dia anterior, a gente vai deixar secar durante a noite, vai resfriar na manhã seguinte, na manhã onde a gente vai fazer a reação. A gente vai resfriar no dessecador, montar o sistema, vai ativar o magnésio, pesar o magnésio no Erlenmeyer e vai ativá-lo, vou mostrar como. Depois esse magnésio vai ser colocado no balão da reação, a gente vai adicionar iodo, o solvente, preencher o sistema com nitrogênio e depois começar a adição do brometo de alquila, certo? Essa adição é bem lenta, a gente vai esperar formar o adulto de Grignard e depois que o adulto é formado, é que a gente adiciona o aldeído, certo? Depois que esse aldeído é adicionado, a gente deixa reagindo a temperatura ambiente sob agitação magnética até o dia seguinte, e no dia seguinte faz o workup da reação, pesa, analisa por GCMS e calcula o rendimento. Se alguém perguntou alguma coisa. Por que, Sara, o adulto de Grignard ele reage com a água para formar um alcano? Deixa eu mostrar aqui. Se eu tiver um adulto de Grignard, se eu tiver água, aliás, é melhor. Eu falei para vocês, esse carbono ligado ao magnésio, ele é nucleofílico, né? Ele tem caráter de carbânio. Então, ele vai atacar esse hidrogênio e vai liberar, vai formar o alcano correspondente. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Certo? E aí eu perco o meu reagente de Grignard. Eu vou reduzir bastante. Se eu tiver água no meio, eu vou reduzir bastante o meu rendimento reacional, porque o adulto se desfaz. Certo? Deu para entender? Aliás, ele não só se desfaz, ele não se forma, né? À medida que ele vai se formando, ele vai se desfazendo. O magnésio, ou metais, na verdade, metais alcalinos e alcalinos terrosos, de forma geral, eles reagem com água para formar hidróxido, certo? Os alcalinos terrosos, né, o magnésio, por exemplo, ele reage mais lentamente, é uma reação bem mais branda do que a do sódio, por exemplo. Se eu coloco uma gota de água em cima do magnésio, ele vai reagindo lentamente. Se eu coloco uma gota de água em cima de um pedaço de sódio, ele reage rapidamente e explode, certo? Ainda assim, ele vai reagir. O HCl... Por que o HCl... Eu não coloquei, não foi? Deixa eu ver aqui, peraí. Ah, tá. Eu acho que quando eu escrevi o roteiro, Larissa, eu acho que eu acabei me confundindo, mas os dois podem ser usados. Eu preciso de uma fonte de prótons, certo? No roteiro, eu acho que eu coloquei NH4Cl, cloreto de amônio, certo? O cloreto de amônio ele também pode ser usado para essa reação, mas nesse caso específico eu usei HCl a 5%, certo? Então, quando vocês forem escrever o relatório, substituam cloreto de amônio por HCl. Ele é usado porque quando o álcool é formado, quando o adulto de Grignard reage,
ele vai... Deixa eu dar um exemplo genérico aqui. Digamos que eu tivesse... Formou um álcool secundário. Só que ele não vai formar o álcool direto, ele não vai formar o OH. Primeiro ele vai formar o alcóxido, ao menos, aí aqui vai ter GR. Ele vai formar o alcóxido primeiro, certo? E aí, quando eu coloco uma fonte de prótons, que pode ser o HCl, que foi o que eu usei nessa reação, ou o acloreto de amônio, esse alcóxido, ele vai capturar esse próton, para formar o ácido. Ou, o ácido não, desculpem, o álcool. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Para formar o álcool. Certo? Então eu adiciono o ácido no final para fazer essa hidrólise do alcóxido formado e regenerar a minha hidroxila do álcool, certo? Se eu colocar água, só água, por exemplo, isso aqui também vai acontecer, mas vai ser bem mais lento, certo? Eu preciso de um meio levemente ácido para que isso aconteça de forma rápida, né? O solvente, ele favorece a formação do adulto e favorece também a reação de acoplamento em si, de adição, certo? Geralmente a gente faz essas reações em éteres, certo? O THF é o mais usado, porque ele solvata bem os componentes daquela mistura sem reagir com eles, certo? Então o THF, quando vocês forem procurar, eu acho que a maioria das reações de Grignard que vocês forem procurar vai ser feita em THF. Tem algumas limitações. A gente pode testar solventes diferentes, caso queira, mas o solvente tem que ser aprótico, certo? Um solvente prótico vai gerar o mesmo risco que a gente tem aqui com a água, por exemplo. Né? Se eu tiver um solvente que possa doar um próton, eu posso desfazer, eu posso decompor o meu adulto de Grignard. Então, via de regra, essas reações de Grignard vão ser feitas em éteres, principalmente em THF. Certo? Bom, então deixa eu mostrar para vocês o que a gente vai fazer, certo? Essa reação que eu vou mostrar para vocês hoje, ela é um pouco mais difícil, ela demorou para a gente conseguir obter o produto, porque um adulto de Grignard de cadeia longa, ele é mais difícil de formar, então a gente teve que fazer essa reação várias vezes, mudar alguns parâmetros para chegar no produto. E o acetaldeído, ele é extremamente volátil, o aldeído que a gente usou. Ele é extremamente volátil, então tem que ter cuidado com ele também, certo? Mas no final vocês vão ver que formou o produto, vocês vão ter que calcular o rendimento depois. Certo, vamos lá. Então, como eu falei para vocês, o material precisa ser seco, então a gente deixou na estufa no dia anterior e na manhã, onde a gente vai fazer a reação, a gente transfere para o dessecador, certo? Coloca a vidraria, coloca os balões. Vocês veem que aqui ela tirou agora da estufa, então a vidraria está quente, por isso que ela está pegando com essa luva de proteção. A gente vai colocar tudo no dessecador, deixar resfriar até atingir a temperatura ambiente dentro do dessecador, certo? Então, tem que ser uma reação seca, né? Livre de umidade. Para isso também, como eu falei para vocês já na aula passada, a gente usa o THF seco. Então, eu adiciono sódio metálico para secar o THF, o sódio reage com a água, tirando ela do ambiente, e eu uso a benzofenona como um indicador, certo? O THF é transparente, e à medida que ele reage com o sódio, e eu deixo de ter umidade no meio, a benzofenona ela atua como um indicador que ela vai reagir com o sódio radicalar, ele fica com uma coloração azul escura, certo? Aqui ele tá, acho que não dá
não dá para ver por causa da parede da manta, e porque a gente já foi colocando várias vezes sódio aqui dentro, então a cor vai escurecendo um pouco mais. Mas o meu indicativo de que o solvente está seco é essa cor azul escura aqui, certo? E aí eu coleto o THF aqui em cima. Esse balão também está preenchido com nitrogênio, para que o ambiente fique seco. E eu vou coletar e transferir para o balão da minha reação, certo? Se vocês tiverem dúvidas, podem perguntar, viu? É só me avisar. Bom, a gente vai, quando a vidraria atingir a temperatura ambiente, né? A gente vai tirar essa vidraria do dessecador. A vidraria que vai ser usada, então eu pego o balão da reação, eu fecho com um septo de borracha para diminuir pelo menos a entrada de ar. Então a gente fecha, mantém fechado com septo de borracha, só abre quando há necessidade, quando eu preciso adicionar alguma coisa que não dá para adicionar com seringa. Como é o caso do magnésio, eu não tenho como adicionar o magnésio por seringa, então eu vou ter que abrir o balão, mas a gente abre e adiciona o mais rápido possível, certo? A gente vai adicionar o magnésio metálico no balão da reação, e depois, antes de iniciar realmente a reação, a gente vai ativar esse magnésio. Como eu falei para vocês, que eu ia explicar por que a gente precisa usar um banho de ultrassom. Esse magnésio metálico, ele vai, à medida que o tempo vai passando, ele vai reagindo com a umidade do ar, certo? Então, a gente precisa, essa reação, ela acaba formando principalmente óxidos de magnésio que vão se depositando na superfície do magnésio metálico, certo? Se a superfície dele está encoberta com óxido, ele não vai estar disponível para a reação. Então, como é que eu vou fazer para ativar esse magnésio? Eu vou colocar o magnésio num banho de ultrassom, colocar num banho-maria com ultrassom, vou colocar um balão com nitrogênio, certo? Para preencher o ambiente, para que o magnésio não reaja com a umidade do ar, e vou deixar no banho de ultrassom por alguns minutos. Nesse caso aqui a gente deixou 15 minutos. A energia de ultrassom, a energia que é desprendida pelo ultrassom, deixa eu ver se dá para ver aqui. Isso aqui é o ultrassom que está fazendo o magnésio agitar, e aí ele vai desprendendo o óxido que tem na superfície e vai... Opa, deixa eu voltar aqui. Vai desprendendo o óxido que tem na superfície e vai liberando o magnésio realmente, magnésio zero, né, metálico, para reagir na nossa reação de Grignard, certo? É mais uma técnica usada para aumentar o rendimento da reação. Se eu não faço isso, normalmente o meu rendimento cai bastante, porque eu tenho menos magnésio disponível para reagir. Então eu vou deixar no banho do ultrassom com o nitrogênio, certo? Eu já mostrei isso para vocês também na aula passada. Eu coloco uma bexiga contendo nitrogênio numa entrada e coloco uma agulha como saída. Então, o nitrogênio que está aqui dentro, ele vai empurrando, a pressão que a bexiga faz empurra o nitrogênio para dentro, e à medida que o nitrogênio entra, ele empurra o ar para fora. E aí a gente deixa esse ambiente repleto de nitrogênio, certo? Com bem menos umidade. Depois que esse balão com o nitrogênio, com o magnésio, ele está ativado, tem o meu magnésio ativado, eu vou começar a adicionar os demais componentes da minha reação. Então, eu vou adicionar um cristal de iodo, certo? Esse iodo vai sublimar dentro do balão, e o iodo também auxilia na formação do adubo de Grignard, ele reage também com o óxido na superfície do magnésio e aumenta ainda mais a reatividade desse magnésio aí presente, certo? Uma quantidade bem pequena, um cristal de iodo é suficiente. A gente coloca lá o iodo, fecha o balão, antes de colocar o solvente, certo? Antes de colocar o THF, eu coloco o iodo.
fecho o meu balão, e aí eu vou colocar os demais componentes. Deixa eu ver se alguém perguntou alguma coisa. Certo. Do solvente eu já respondi, né? A ativação do magnésio, Sara, aqui eu estou fazendo duas ativações, digamos assim, do magnésio. Eu tenho uma ativação que é mais mecânica, o ultrassom vai retirando a superfície de óxido do magnésio zero, do magnésio metálico, para expor esse magnésio. Então, a energia de ultrassom ali agitando vai fazer com que o óxido se desprenda da superfície, e o iodo reage com o óxido também tirando ele da superfície, certo? Então eu faço uma dupla ativação. Beleza. Deixa eu ver aqui. Certo. Essa reação, ela precisa ser bastante seca, como eu comentei, e a gente usa mais uma técnica. Como eu tenho que abrir o balão da reação para colocar o magnésio, o que é sólido eu não tenho como colocar com a seringa, né? Então, como eu tenho que abrir esse balão, acaba entrando ar e acaba entrando umidade. Aí, o que é que eu faço para retirar ainda mais dessa umidade? Eu coloco uma bexiga. Aqui eu tenho o condensador, já coloquei o condensador. E aqui eu tenho uma bexiga com nitrogênio, certo? O nitrogênio ele entra, vai empurrar o ar para fora, e além disso, eu uso uma pistola aquecedora para facilitar essa entrada do nitrogênio e empurrar o ar para fora, certo? Então vocês vão ver que eu vou passando essa pistola, é como um secador de cabelo mais forte. Então ela vai liberando esse ar quente, vai esquentando a vidraria, e aí o ar quente lá dentro, ele se torna menos denso, ele sai mais fácil, né? Ele sobe mais facilmente. Então eu vou passando da base até o topo, certo? Isso vai fazer com que o ar e a umidade presente nesse ar saia do meu sistema reacional. Então eu botei a bexiga, é um balão de 3 bocas, eu coloquei a bexiga com nitrogênio nessa boca aqui embaixo e coloquei a saída de ar aqui em cima do condensador, certo? Então eu passo essa pistola, o ar vai sendo jogado para fora, e aí eu diminuo ainda mais a quantidade de água que eu tenho nesse ambiente. Beleza? Certo. Então ali eu já tenho deixa eu ver se eu já coloquei o solvente. Acho que não. Ali eu já tenho o meu magnésio, o iodo, o sistema já está fechado, não vou abrir mais. E aqui eu vou começar a adicionar os materiais que são líquidos. Nesse caso aqui eu estou mostrando como eu vou tirar a seringa do dessecador para usar. Se eu demorar, depois que eu tirar ela do dessecador se eu deixar ela em cima da bancada, vai entrar um pouco de ar na agulha, certo? Então, para evitar que isso aconteça, eu já tiro ela do dessecador e coloco a ponta da agulha num septo de borracha, eu enfio no septo de borracha e ela fica vedada. E aí eu só vou tirar ela desse septo de borracha na hora que eu vou fazer minha reação, certo? Tudo isso para evitar que entre umidade. Então, o bicel da agulha está ali, eu vou tirar na hora que eu vou adicionar o meu material. E aí eu adiciono tanto o THF, o solvente da reação, como os reagentes eu vou adicionar através de uma seringa. Faz a adição de forma lenta. Eu estou fazendo essa adição através da seringa porque o volume a escala da minha reação é baixa, né, pequena. Mas se eu fizer essa reação em escalas maiores, e a gente faz no laboratório às vezes, a gente faz essa adição através de um funil de adição, né? Não vai dar para adicionar tudo na seringa. Então, por exemplo, nessa reação aqui eu usei
670 miligramas de magnésio, se não me engano. Tem que olhar lá no roteiro, mas é menos de 1 grama de magnésio. Tem reação que a gente faz lá com 40, 50 gramas de magnésio, né? Então, é uma escala bem maior, a gente não vai conseguir fazer a adição por seringa. Nesse caso, dá para adicionar sem maiores problemas. Deixa eu adiantar um pouquinho. Certo. Então, eu coloquei o THF, o solvente da reação, e agora eu vou adicionar o meu haleto. Adicionar o brometo de dodecanila, desculpa. Deixa eu ver se eu mostrei a adição dele. Eu vou adicionar. Depois que eu fizer toda a adição, vocês viram que eu baixei ali o balão da reação. Depois que eu tiver adicionado todos os reagentes, aliás, depois que eu adicionar o brometo, eu vou aquecer essa mistura para facilitar a formação do adulto de Grignard. Isso é necessário em algumas reações de Grignard, em outras não. Vai depender do tipo de substrato que você está usando, certo? Em algumas reações, quando eu tenho álcoois, quando eu tenho brometos menores, ou alílicos, por exemplo, essa reação é mais fácil, eu não preciso aquecer. Às vezes eu preciso resfriar, inclusive. Para essa reação com um haleto maior, com a cadeia grande, eu preciso de mais energia, então eu vou aquecer e manter essa mistura sob aquecimento até que eu veja a formação do adulto de Grignard. Eu vou fazer a adição. Deixa eu adiantar um pouquinho. Eu faço a adição com agitação magnética. Por enquanto eu ainda não aqueci, só está na agitação. Faz a adição gota a gota, forma lenta. Deixa eu adiantar um pouquinho. Adiantar mais. Essas adições, quando a adição é gota a gota, ela demora um pouquinho mesmo. Então, deixa eu só adiantar. Certo, adicionei todo o brometo. Vou colocar a garra para segurar o condensador e vou aumentar a temperatura, deixar o solvente sob refluxo até que eu enxergue a formação do adulto de Grignard, certo? O magnésio sólido, ele é insolúvel. Enquanto o magnésio não reage, você vê as pedras, né, os grânulos de magnésio sendo agitados. Ele não dissolve no THF. Quando o reagente de Grignard começa a se formar, você vai ver formando uma suspensão cinza escura. Então dá para enxergar a formação do adulto de Grignard, certo? Então eu vou deixar aquecendo e agitando sob a atmosfera de nitrogênio, certo? Como o óleo é muito escuro, não dá para ver bem lá dentro. Deixa eu ver aqui. Certo, pronto. Então a gente vê que tem a suspensão formada, ainda tem alguns grânulos de magnésio que não reagiram. Tem um pedacinho de magnésio aqui. Vou voltar. O restante, essa coloração que a gente vê aqui, é do reagente de Grignard que está parte solúvel e parte suspenso no meu THF. Certo? E aí, sabendo que o adulto de Grignard foi formado, eu vou passar para a adição do composto carbonílico, né, do acetaldeído, que vai ser a segunda parte da minha reação para formar o alcóxido. Então, eu faço também a adição do acetaldeído de forma lenta. O acetaldeído, como ele é muito volátil, ele é guardado em geladeira, e enquanto eu estou fazendo a retirada dele do recipiente, eu deixo ele num banho de gelo. Não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas ele está num banho de gelo aqui, ó, para evitar que eu perca ele, que ele volatilize muito rápido e que eu perca esse material. A adição dele é bem complicada, porque à medida que eu tiro ele do recipiente, ele já começa a evaporar.
A gente vai retirar o mais rápido possível e já começar a transferência para o balão de reação. Aldeídos, de maneira geral, eles são razoavelmente voláteis, né? E quanto menores, mais voláteis vão ser. O acetaldeído só tem 2 carbonos, então ele é muito volátil. E esse é um dos problemas dessa reação. Então, dá um trabalho para retirar ele do recipiente, mas uma hora a gente consegue. Deixa eu adiantar um pouquinho. Dá um trabalhinho, mas eventualmente a gente consegue retirar ele do balão. E aí eu transfiro para o balão da reação. Como o volume é pequeno, a transferência é rápida. Eu transfiro para o balão da reação. E aí eu vou esperar que o meu adulto de Grignard formado reaja com a carbonila do acetaldeído e forme o meu alcoóxido, né? Eu vou deixar essa reação agitando, ainda em atmosfera de nitrogênio, a temperatura ambiente, até o dia seguinte. No dia seguinte, a gente vai fazer o workup da reação. Então, para fazer o workup, eu vou acidificar o meio, né? Como eu falei para vocês, eu preciso protonar esse alcoóxido. Então, vou pegar o material, o balão da reação. Eu transferi para um balão de uma boca só, vocês podem ver aqui, ficava mais fácil. Vou colocar num banho de gelo. E vou adicionar a minha fonte de prótons. Então acho que eu acertei no roteiro e errei quando falei. Não é HCl, é cloreto de amônio mesmo. O importante é que é uma fonte de próton, né? Eu vou protonar esse alcoóxido. E aí vai adicionando gota a gota o cloreto de amônio. Ele vai... Se o adulto reagiu com o aldeído, ele vai protonar o alcoóxido formado, e aí eu faço a minha extração depois para obter o álcool já na sua forma neutra, né? Vou fazer a extração líquido-líquido, depois de adicionar o ácido ou cloreto de amônio, eu vou lavar com bicarbonato, vou extrair, vou lavar com bicarbonato, lavar com água destilada e com solução salina, certo? Depois dessa partição líquido-líquido, eu faço aquele nosso velho conhecido, eu coloco o produto num Erlenmeyer, coloco sulfato de sódio para secar, deixo em repouso por meia hora, depois filtro, concentro o solvente, tiro o solvente no rotoevaporador, peso o material e vou fazer a análise no GCMS, certo? Para essa reação, cloreto de amônio mesmo, Sara. Eu acho que eu acertei no roteiro e errei na fala. Para essa reação, eu anotei aqui a massa do produto obtido. Deixa eu só procurar aqui. Certo. Para essa reação, a gente obteve como massa 0,3 gramas, 300 miligramas. Certo? Vocês anotem aí. E aí a gente faz a análise do produto reacional obtido por GCMS. Certo? Deixa eu aqui. Então vocês vão ver que essa reação... Cadê? Essa reação, ela não vai levar à formação de um único produto, certo? Aqui eu tenho o cromatograma e aqui o espectro de massas associado. Então eu tenho 6 produtos nessa reação. Eu não vou entrar em detalhes, explorar todos, eu já analisei antes, então eu sei que esse produto número 4, esse majoritário aqui, é o meu álcool secundário de cadeia longa, certo?
O espectro de massa já me mostra que ele é um álcool secundário, que o perfil de fragmentação dele mostra que a hidroxila não é terminal, ela é interna, certo? E aí, como eu sei os reagentes usados e analisando o espectro de massas, eu sei que eu formei o 2-tetradecanol, né? Eu fiz a reação entre um brometo com 12 carbonos e um aldeído com 2 carbonos, formando um composto com 14 carbonos e uma hidroxila na posição 2. Quando eu faço a busca na biblioteca, opa, na biblioteca, ela vai me sugerir, cadê? Ela vai me sugerir alguns compostos possíveis para essa estrutura, certo? E aí a biblioteca do equipamento ela me ajuda, assim, ela fornece informações, mas eu não posso depender exclusivamente dela, né? Eu tenho que entender como é que funciona a fragmentação. Isso aí não é para vocês agora por enquanto, mas aí eu sei que o meu produto formado é o que eu esperava, né? Deixa eu ver aqui. A sugestão que ela dá é de um composto um pouco maior. Mas eu sei que o meu composto tem 14 átomos de carbono e a hidroxila está na posição 2. Certo? Então, esse aqui é o produto formado nessa reação. Deixa eu só dar uma olhadinha se tem mais alguma coisa interessante aqui. Certo, como eu falei para vocês, se eu tiver, por exemplo, água no meio, eu vou formar o alcano, né? Eu vou formar o hidrocarboneto correspondente. Então, alguns desses produtos aqui são hidrocarbonetos, onde houve a formação do adulto, mas ele não reagiu com a carbonila, teve sim a formação de outros produtos, Sara. Por exemplo, quando o adulto de Grignard é formado e ele não reage com a carbonila, quando eu faço o workup no final, eu coloco água, né? Coloco o ácido em solução aquosa, o ácido, o cloreto de amônio, e aí ele vai reagir com a água e vai formar hidrocarboneto. Então, por exemplo, esses dois aqui são hidrocarbonetos. Esse aqui é um pouquinho diferente. Tem alcanos, tem alcano, tem alceno. Então essa reação é um pouquinho mais complicada realmente. Eu tenho o álcool, eu tenho o álcool de cadeia longa, então isso aqui, em vez de, pelo menos pela sugestão da biblioteca, né? Então eu tenho o álcool que sobrou, tenho outros compostos presentes aqui. O meu produto de interesse é o pico cromatográfico de número 4, que é o álcool secundário formado pela adição na reação de Grignard. É um álcool secundário de 14 átomos de carbono, certo? Então tem a hidroxila na posição 2, é o 2-tetradecanol. E aí vocês vão calcular um rendimento baseados na área, né, a relação da área sobre a curva, vão calcular o número de mols do produto formado, do produto de interesse formado, e vão calcular quantos mols foram formados dele e relacionar com o reagente limitante dessa reação, certo? Deixa eu colocar aqui. Eu tenho 6 picos cromatográficos. O pico de número 4 é o nosso produto de interesse, certo? Então, deixa eu colocar aqui no chat os 6. Eu já respondi, Sara.
aqui eu tenho as áreas dos 6 picos cromatográficos. O pico cromatográfico de número 4 é o nosso produto de interesse. E aí vocês vão calcular o rendimento com base no produto de interesse, certo? Sim, aí, Sara, eu tenho 300 miligramas do produto que foi pesado, e desses 300 miligramas, nesses 300 miligramas eu tenho esses 6 compostos. E aí vocês vão calcular quanto eu tenho do composto número 4. O composto número 4 é o alvo da gente, certo? Então o rendimento vai ser baseado na concentração, né, na quantidade desse produto número 4. Beleza? Todo mundo entendeu? Ó, eu pesei o material, pesei o produto da reação, deu 300 miligramas, certo? Só que nesses 300 miligramas, eu não tenho um único composto, eu tenho 6. O composto número 4 é aquele que eu pretendia fazer. É ele o objetivo do meu experimento. Então, o meu rendimento vai ser baseado nele, certo? Então, vocês vão ver, vão calcular a percentagem do produto número 4 nessa mistura. Depois de calcular, digamos que dê, sei lá, 10%. Se der 10%, aí eu vou multiplicar por 300 miligramas e vou dizer que 30 miligramas é do meu composto. E aí vou calcular o número de mols e determinar o rendimento. Beleza? Pronto. Dúvidas? Nada, sabe? Sem problemas. Mais dúvidas? Perguntas? Deixa eu parar aqui. Parar